Presidente, senhoras ministras, caros colegas, eu ouvi com atenção o voto de ontem do ministro Luiz Edson Fachin e hoje, com igual aplicação, ouvi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Como sempre gosto de fazer, situo aqui a hipótese do que exatamente nós estamos tratando. Segundo, trata-se de um habeas corpus. Segundo a denúncia, o paciente do habeas corpus, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido, em conjunto com outros acusados, 37 milhões de reais a título de vantagem indevida que funcionariam como contrapartida de favorecimentos concedidos a empresas em contratos firmados com a Petrobras, especialmente no que toca à construção do terminal aquaviário de Barra do Riacho. Este é o fato subjacente, o desvio de 37 milhões de reais. Nada é pequeno no quadro da corrupção brasileira. O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 10 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, levar vantagem indevida, e lavagem de dinheiro. O habeas corpus é impetrado contra essa decisão condenatória e o que se discute aqui, a questão jurídica em discussão, é saber se, havendo réus que são colaboradores da Justiça e réus que não colaboraram com a Justiça, se os réus que não colaboraram têm o direito de se manifestar em alegações finais após a manifestação dos réus que não colaboraram. Com a observação que considero importante de que as alegações finais não constituem um momento de inovação no processo penal. As alegações finais consistem em uma manifestação das partes acerca do material probatório produzido ao longo do processo. Não há inovação nas alegações finais, porque se houver inovação nas alegações finais, o juiz tem que abrir prazo para que os outros se manifestem, como, de resto, e vou demonstrar logo adiante, foi o que aconteceu nesse processo. Portanto, eu repito, ninguém é surpreendido por nada que se traga em alegações finais. As alegações finais se limitam a interpretar, analisar, comentar as provas já produzidas. Acho que esta é a primeira observação que considero importante a propósito dessa discussão. Este não é um caso isolado. Como observou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, o que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Esta inovação importante do direito brasileiro já vinha na legislação desde lá de trás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Portanto, esta discussão
não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco. Pois qual é o contexto em que se insere este julgamento? É o contexto de um esforço imenso da sociedade brasileira para enfrentar o quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o país. E que não começou com uma pessoa, com um governo, com um partido, vem de longe, vem de muito longe. Só que acumulativamente, até que um dia transbordou. Portanto, o cenário deste julgamento é o cenário de um país que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. Não é difícil demonstrar o meu argumento. O contexto em que nós vivemos e do qual ainda não saímos inclui o seguinte: entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90, nós vivemos o escândalo dos anões do orçamento, com desvios de aproximadamente 800 milhões. E chamo a atenção dos eminentes colegas para a escalada dos valores. Entre 92 e 98, foi desvendado o caso da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, onde foram desviados 2 bilhões de reais. Em meados dos anos 90, veio à tona o escândalo do Banestado, em que mais de 30 bilhões de reais foram enviados ao exterior, boa parte produto de corrupção e envolvendo lavagem. Entre 1990 e 2004, o esquema dos sanguessugas desviou mais de 4 bilhões de reais por meio de superfaturamento na compra de remédios e homoderivados. Nem a saúde escapa da sanha da corrupção. E nos anos 2000, o escândalo do Mensalão, em que mais do que os valores envolvidos, 160 milhões se divulgava, colocou em xeque o próprio funcionamento da democracia brasileira por meio da compra regular de votos no parlamento. O Mensalão é um ponto de inflexão muito importante de se fazer no Brasil, porque, a partir daí, houve uma reação da sociedade brasileira que progressivamente foi deixando de aceitar o inaceitável. E as instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. E no julgamento do Mensalão, mais de 2 dezenas de pessoas, entre políticos e empresários, e possivelmente pela primeira vez na história do Brasil, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal começou a mudar a história do Brasil e, naquele julgamento, se produziram páginas antológicas, das quais eu destaco algumas passagens de ministros que ainda integram esta Corte e que participaram do julgamento, começando pelo ministro Celso de Mello, nosso decano, um orgulho para o Brasil e para todos nós. Disse Sua Excelência: a ordem jurídica, no julgamento do Mensalão, ação penal 470, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de quaisquer autoridades da República que hajam eventualmente incidido em censuráveis desvios éticos e em graves transgressões penais. O ato de corrupção constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade traduz obrigação cuja observância se impõe a todos os cidadãos desta República, que não tolera o poder que corrompe, nem admite o poder que se deixa corromper. Páginas memoráveis daquele julgamento. Disse ainda o ministro Celso de Mello: quem transgride tais mandamentos, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou plebeus, governantes ou governados, aqui o depoimento sobre a dificuldade de se criar um direito penal verdadeiramente igualitário no Brasil, diz o ministro Celso de Mello, expõe-se à severidade das leis penais e, por tais atos, o corruptor e o corrupto devem ser punidos exemplarmente na forma da lei. Prossegue Sua Excelência: nem o cinismo, nem o pragmatismo, nem a ausência de senso ético, nem o oportunismo podem justificar, quer juridicamente, quer moralmente, quer institucionalmente, práticas criminosas, como a corrupção parlamentar ou as ações corruptoras de altos dirigentes do Poder Executivo ou de agremiações partidárias. A corrupção, prossegue o ministro Celso de Mello, deforma o sentido republicano de prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia de república, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as da saúde, educação, segurança pública e do próprio desenvolvimento nacional, além de vulnerar o princípio democrático. E conclui Sua Excelência: eis aí, senhor presidente, as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana, do gesto infiel e indigno de agentes corruptores, públicos e privados, e de parlamentares corruptos em comportamentos criminosos devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar, perante as leis criminais do país, a atuação desses marginais do poder. Nesse mesmo julgamento, votou o ministro Gilmar Mendes. A prova dos autos revela a utilização do aparelho do Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não se pode cogitar de normal ordem jurídico-social quando se tem um partido político corrompendo parlamentares, distribuindo cargos públicos por meio de cooptação política, quando a máquina do Estado é utilizada para fins privados, quando se fraudam licitações, quando se desviam recursos públicos, quando uma instituição financeira coloca interesses outros à frente do seu papel constitucional de promover o desenvolvimento e de servir os interesses da coletividade, quando a empresa não se orienta por sua função social, ao revés, empenha-se na atividade
criminosa. E ainda em outro julgamento de 2013, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou. A investigação revela que o patrimônio público estaria sendo saqueado por forças políticas. Os recursos serviriam para manter a boa vida dos mandatários, mas não apenas isso. O esquema se afigura verdadeiro método de governar. De um lado, recursos do Estado fluiriam para as forças políticas. De outro, financiariam a atividade política partidária e de campanhas eleitorais, a corrupção de agentes públicos, a manutenção de base partidária fisiológica, a compra de apoio da imprensa e de movimentos sociais e, claro, o luxo dos atores envolvidos. Ou seja, cuidava-se de método criminoso de governança que visava a perpetuação de um partido no poder por meio do asfixiamento da oposição. Ainda do voto do ministro Gilmar Mendes, escolho de 2013. Não se fazia contrato na Petrobras sem pagar propina. É a Petrobras desse caso aqui. Não se fazia contrato na Petrobras sem dever dinheiro para partido. É evidente a confusão entre Estado e partido. Mas, como ninguém é de ferro, nem tudo pode ir para o partido. Tem que ir para os iates, para as casas, para as pessoas. Bendita Lava Jato, porque deitou sobre esse caso. Eu não sabia, prossegue o ministro Gilmar Mendes, que havia essa diferença entre a corrupção para o partido e a corrupção por interesse próprio, como se houvesse um tipo de penal diferente, uma ética peculiar. Estamos num mundo realmente surreal. O desenvolvimento da Lava Jato conta uma história triste, vergonhosa, mas que mostra as entranhas do sistema político-administrativo que se desenvolveu no Brasil. A Lava Jato estragou tudo. A Lava Jato revelou o quê? Pelas contas do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Portanto, esses pronunciamentos foram decisivos na mudança da percepção da sociedade brasileira quanto ao significado da corrupção e não se considerar como normal o que foi naturalizado no Brasil, que é o desvio regular de dinheiro público. É o agente público se considerar sócio do país e levar um percentual em todas as obras públicas relevantes. E como é difícil mudar essa cultura. E como é abrangente o arco de alianças que se forma para a preservação desse modo de fazer política e de se fazerem negócios. Decisões no Mensalão, decisões de 2015. Depois do Mensalão e de 2015, tragicamente, a corrupção continuou. Mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. E aí veio a Operação Zelotes, em que se apuram desvios de 20 bilhões de reais. E a Operação Greenfield, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões de prejuízo aos fundos de pensão das empresas estatais. Dinheiro do trabalhador, dinheiro de gente que trabalha e desconta. Funcef, Petros, Previ, Postales. Depois veio a Operação Cui Bono, que identificou fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal
que somam mais de 3 bilhões, além de desvios em aportes do Fundo de Garantia. Bem, a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras, que teve que fazer com acionistas perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos acordos de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção, que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça de mais de 800 milhões, americano, de mais de 800 milhões de dólares. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja. Na operação Radioatividade, apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, pagos a um partido político e a dirigentes da Eletronuclear. Na Operação Tesouro Perdido, foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de 1,5 milhão de dólares de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação Sepsis, relacionado ao FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro, por receber propina de 52 milhões de reais, relacionada ao Porto Maravilha. Um ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória dos portos. Mesmo o ex-presidente da República foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de 500 mil reais entregues em uma mala de dinheiro, filmada ao vivo e a cores para quem tivesse olhos de ver, por lavar dinheiro por meio na reforma de apartamentos e por participar com o seu partido de desvios de 1,8 bilhão de reais, também da usina nuclear de Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas que o Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamentos subsequentes em boa hora. Porém, a partir de 2016, as sinalizações nessa matéria de enfrentamento da corrupção vindas do Supremo Tribunal Federal foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, num momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado
pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma. E as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade dentro da Constituição e dentro da lei, por evidente. Na medida em que a jurisprudência se flexibilizava, alguém poderia imaginar que nós estivéssemos melhorando. Tragicamente, não foi o que aconteceu. Pelo índice de percepção da corrupção, medido pela Transparência Internacional, nós temos piorado. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, o Brasil ocupa a 105ª posição na percepção de ser para lá da metade dos países mais corruptos do mundo. Passando, esse é o cenário brasileiro, esse é o contexto brasileiro. Nada do que eu falei é opinião. Tudo o que eu falei até agora é factual. Estou narrando fatos, penosos como sejam. E aí, chegamos ao habeas corpus aqui trazido pelo ministro Luiz Edson Fachin e pautado pelo eminente presidente. Presidente, eu vou superar a questão de cabimento, porque acho que essa questão é suficientemente importante para que se objetive essa discussão e se firme uma tese, seja lá qual for, é uma tese que vai valer. Porque, do contrário, nós ficaríamos com decisões de casos pontuais, o que não é bom para a segurança da justiça, nem para a percepção, para a segurança jurídica e para a percepção da justiça. Portanto, eu supero a discussão sobre o cabimento, porque acho imprescindível o Supremo tratar dessa matéria objetivamente. Porém, há um caso concreto subjacente e eu passo a me pronunciar sobre ele. No caso concreto, em julgamento, o paciente efetivamente juntou as suas alegações finais após os colaboradores premiados. Após. Está dito isto na decisão e no relatório do ministro Luiz Edson Fachin, esclarecimento prestado pelo juiz de primeiro grau. Conforme se verifica do processo eletrônico, os colaboradores Luiz Mário da Costa Mattoni e Edson Krumenauer foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores, os demais réus juntaram suas alegações finais, inclusive Márcio de Almeida Ferreira, o impetrante neste caso específico.
Portanto, aqui, concretamente, houve a juntada das alegações finais as alegações finais foram juntas posteriormente da tribuna. O advogado de defesa, Dr. Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, que fez uma magnífica sustentação da tribuna, defendendo com enorme proficiência e empenho os interesses do seu cliente e da causa que patrocinava, observou que, mesmo tendo sido depois, não teria havido tempo suficiente para a reflexão e para a preparação de alegações finais que pudessem ter levado em conta o material trazido pelos colaboradores premiados. Mas aqui, e com todas as vênias, houve um fato superveniente. É que o juiz, considerando que alguns dos réus juntaram novos documentos, abriu prazo para a apresentação de alegações finais complementares. Ou seja, depois da juntada das alegações finais dos colaboradores premiados, abriu-se novo prazo, integral, 0 quilômetro, para que os réus se manifestassem. O que aconteceu no tocante ao paciente desse habeas corpus? Permaneceu silente, achou que não tinha mais nada a dizer, não tinha mais nada a complementar, apesar de devidamente intimado para apresentar complemento das alegações finais. E bem defendido como era. Não era um réu indefeso. Nós vimos a qualidade da defesa aqui. Portanto, não falou porque não quis, não falou porque não precisava, não falou porque não tinha nada a acrescentar. Este fato, documentado nos autos, colhe-se das informações. Após a apresentação das alegações finais, os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida em 15 de janeiro de 2018, tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas defesas, todas de não colaboradores. Então, os documentos não foram, documentos novos, não foram trazidos pelos colaboradores premiados, eles não acrescentaram mais nada. Tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas defesas, conjuntamente às suas alegações finais. Prossegue o juiz. Fato que impôs a reabertura do contraditório com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais. Os réus, fulano de tal e Márcio de Almeida Ferreira, o desse habeas corpus, o paciente desse habeas corpus, optaram por não complementarem suas alegações finais. Portanto, foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. A Tavênia não para de pé a tese. Nas alegações finais dos colaboradores premiados, não foram apresentadas, abro aspas, inovação argumentativa, fática ou probatória, fecho aspas, informações, que pudesse importar em prejuízo para a defesa. E diz o juiz, relatando os autos que estão à disposição para quem quiser ler, diz o juiz: houve argumentos, registro que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores, neste caso concreto, como é praxe, em todos os autos envolvendo colaboradores, houve argumentos buscando reforçar
a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado. É isso que o colaborador quer, que cumpra o acordo que foi celebrado com ele. Não há, nas alegações finais, informa o juízo, nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas. Até porque, se houvesse aberto o prazo para complementação das alegações finais, eles teriam se manifestado e optaram por não fazê-lo. De modo que, neste caso concreto, é impossível conceder a ordem. Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite? Com muito prazer. Na verdade, uma indagação, porque pelas minhas anotações e o estudo que eu fiz dos autos, aqui o paciente impetrou um habeas corpus contra esta decisão denegatória. Ou seja, ele manifestou seu inconformismo em razão do quê? Ele se inconformou, porque não lhe foi permitido falar em último lugar, ele sofreu um prejuízo. Ou seja, ele vem percorrendo toda a cadeia recursal porque ele se sentiu prejudicado. Não importa o que o juiz falou de primeiro grau, data vênia, importa que ele não teve, de fato, a possibilidade de contestar as acusações que foram feitas pelo corréu delator. Desculpe, eu faço isso como indagação, porque eu não posso imaginar que alguém, um advogado ilustre como esse que defende o paciente, tenha lançado mão de recursos em toda a estrutura recursal do país por nada. Porque, por mero espírito de emulação, é isso que me impressiona, data vênia. Pois então, depois da condenação, como é do papel do advogado, ele busca reformar a decisão, colhendo os argumentos que ele possa. Mas o que eu estou afirmando e que está documentado é que antes da sentença contra a qual se insurgiu o advogado, foi aberto o prazo para a complementação das alegações finais e à parte e ao seu advogado pareceu bem não complementá-las. Portanto, eu estou falando do momento anterior à sentença. É claro que, uma vez condenado, os advogados, ainda mais nesse incrível sistema recursal brasileiro, vai se valer de todos os recursos e possibilidades. Mas, antes da sentença desfavorável, se abriu o prazo que ele não exerceu. Passando aos argumentos gerais, portanto, não específicos a este caso. Inexiste previsão legal de que réus que não são colaboradores apresentem alegações finais após os réus colaboradores. Isso não está dito em lugar nenhum. Vou ao Código de Processo Penal, que foi revisto, reformado e revirado muitas vezes, inclusive depois do surgimento de legislação sobre colaboração premiada, e o artigo 403 do Código de Processo Penal diz assim: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, isso é importante, por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos. Respectivamente. Portanto, primeiro fala a acusação e depois fala a defesa. Alegações finais, orais. Esta é a previsão do Código de Processo Penal. Portanto, colaborador premiado e réu não colaborador falam em sequência, oralmente. Não pode nem ir para casa fazer dever de casa. Tem que ser ali, de chofre. Neste caso, o juiz deferiu memoriais escritos. Eu já vou chegar lá. Mas o parágrafo 1º do 403 fala: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Tem uma linha aqui dizendo que o colaborador premiado fala antes e o réu não colaborador fala depois. Não há nenhuma distinção feita pela lei. Depois, o parágrafo 3º do mesmo artigo 403 diz:
O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais, ou seja, a opção por alegações finais escritas e não orais, como desejavelmente seria a regra, que na prática nós sabemos que não é. Portanto, o juiz considerará às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. As partes são o Ministério Público e réus. Também não faz nenhuma distinção entre colaborador premiado ou não colaborador premiado. Mas aí tem um dispositivo que, a meu ver, repercute diretamente neste caso. Porque alguns equiparam o colaborador premiado ao assistente de acusação. Aí diz o parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após manifestação desse, serão concedidos 10 minutos. Só que, pela legislação, pelo artigo 270 do Código de Processo Penal, nenhum réu pode ser assistente de acusação. É proibido por lei. O corréu, diz o artigo 270 do Código de Processo Penal, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Portanto, o réu é parte da defesa, colaborador ou não colaborador. Portanto, simplesmente não há previsão legal. E, mais do que isso, quem quer que tenha tido alguma experiência em advocacia criminal, não é incomum, é antes rotineiro, que os corréus se acusem mutuamente ou que um corréu coloque a culpa no outro. E nunca ninguém disse que o corréu que recebeu a culpa colocada pelo outro tenha que falar subsequentemente. Acontece todo dia. Você me permite? Certamente. Há um precedente do ministro Celso de Mello, num célebre caso de Boris Berezov, em que essa questão foi colocada. E o tribunal exatamente assentou nesse sentido. Foi objeto de discussão na turma, exatamente porque havia acusação de corréus, é que se tinha que fazer uma distinção. Isso compõe exatamente o clássico modelo de contraditório e ampla defesa no direito penal. É isso. Obrigado. Porém, como é a regra geral, um corréu coloca a culpa no outro corréu. E aí, nós vamos ficar rodando. Porque a regra geral é o corréu coloca a culpa no outro corréu e o corréu coloca a culpa no outro. Um no outro, o outro no um. E, portanto, nós vamos ficar num círculo vicioso aqui, ó. Fala um, fala o outro, fala um, fala o outro. O processo não acaba. Cumpre a Constituição. Portanto, este é o comum. Quem quer que tenha tido atuação em processo penal saberá. Presas diversas Ministro pessoas, Barroso, permite... as culpas são alocadas. Claro, com muito prazer. Permite só uma observação? Claro. Não é tão comum assim. Eu atuei 10 anos na Justiça Criminal como promotor. De cada 100 casos, 1 ou 2, um corréu joga a responsabilidade no outro. Mas me parece aqui que o mais importante é que os corréus, ambos têm interesses antagônicos ao Ministério Público. O delator tem o mesmo interesse do Ministério Público. Eu acho que colocar a culpa um no outro não é antagônico, porque na medida em que você coloca a culpa no outro, você quer se exonerar, você quer que o Ministério Público se convença que é o outro e não você. Mas então, continuando, a lei, o Código de Processo Penal, não tem uma linha, uma letra sequer, dizendo que o colaborador premiado fala antes e o outro fala depois. Mas aí veio a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que disciplinou minuciosamente a colaboração premiada. Não tem uma linha sobre isso. A lei específica também não previu. Se em outros países há lei prevendo, eu acho que se deve cumprir a lei. Mas aqui, entre nós, não existe esta previsão legal. E o direito penal é um ramo do direito em que vigora uma legalidade estrita, porque traria imensa insegurança jurídica
descobrirem-se nulidades que não têm previsão legal. E ainda por cima dá efeito retroativo. Segundo dado importante. Portanto, em primeiro lugar, não é assim, porque a lei não prevê que seja assim. Em segundo lugar, não houve comprovação de prejuízo. Norma central do regime de nulidades no direito brasileiro, provavelmente no direito mundial, é que não há nulidade onde não há prejuízo. Lembrava ontem o ministro Luiz Edson Fachin, a expressão francesa clássica, pas de nullité sans grief. Isso está consignado expressamente no artigo 563 do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é torrencial e pacífica. O impetrante não traz um argumento objetivo sequer para demonstrar o prejuízo que teria sofrido. O que o colaborador premiado disse em alegações finais que ele já não sabia e que, consequentemente, não pôde se defender. Aliás, em rigor técnico, sequer em tese pode haver prejuízo decorrente da ausência de concessão de prazo sucessivo. É que, nos termos do artigo 16, do artigo 4º, parágrafo 16, da Lei de Organização Criminosa, que cuida da colaboração premiada, aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Ponto. O que o agente colaborador diz não vale nada se não for corroborado por provas. E provas, no momento em que chegam as alegações finais, ou já estão nos autos, ou não existem. E se por acaso aparecerem na fase de alegações finais, tem-se que abrir novo prazo, como aconteceu aqui, sendo que as novas provas não foram trazidas pelos colaboradores premiados. Portanto, não há nem em tese prejuízo, porque não é possível fundamentar uma condenação com base na colaboração premiada, como ficou documentado por esse tribunal em acórdão que foi o leading case da matéria da relatoria do presidente ministro Dias Toffoli, em que se assentou os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório. Portanto, o que o colaborador premiado fala sozinho não vale nada. O juiz não pode ter condenado com base na palavra do colaborador premiado, e sim com base nas provas que ele tenha aportado e que estarão nos autos. Portanto, incide aqui também a jurisprudência antiga, pacífica e tradicional do Supremo, de que não se proclama nulidade sem demonstração cabal da existência de prejuízo. Em terceiro lugar, ainda que em obter dictum se quisesse dizer que este deveria ser o procedimento, mas não é, porque a lei não prevê, mas ainda que por criação jurisprudencial se quisesse prever essa nova ordem, o que preciso dizer que, se for favorável ao réu, é perfeitamente compatível com o meu modo de pensar o direito, uma interpretação criativa para prever uma situação nova. Se quisesse considerar esta possibilidade, evidentemente, uma interpretação que dá um sentido novo, não previsto normativamente, com base em todos os princípios gerais de direito e em letra expressa do Código de Processo Penal, só pode valer para frente. Portanto, se a maioria do tribunal se inclinasse por dizer, daqui para frente nós consideramos que realiza mais adequadamente o mandamento constitucional da ampla defesa, que o colaborador
que o réu não colaborador premiado fale depois do colaborador premiado, eu não tenho dificuldade com isso. O legislador deveria ter feito, não fez porque não quis. Se o judiciário quiser criar esta previsão nova, que não existia, acho que é uma interpretação construtiva, criativa, defensável, e se a maioria dos ministros assim entender, eu não me oponho. Mas eu penso que não se pode fazer isso retroativamente. Quer dizer, anular com base em uma norma processual nova. E diz o artigo 2º do Código de Processo Penal, na sua textualidade, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Jurisprudência criativa que prevê algo que não estava na lei, equivale à lei processual nova e, portanto, não invalida o que foi realizado anteriormente. E há precedentes bem específicos deste tribunal dizendo exatamente o que eu acabo de afirmar. No julgamento do habeas corpus 127.900 da relatoria do ministro Dias Toffoli, de 3 de março de 2016, discutia-se a incidência do artigo 400 do Código de Processo Penal, que havia transferido o interrogatório do início para o fim do procedimento, nos feitos militares. E ali se decidiu, aspas, de modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado. Nessa mesma discussão, diversos ministros se manifestaram no mesmo sentido, o de que não era possível retroagir. E aqui transcrevo, novamente, passagem do voto do ministro Gilmar Mendes. A mim me parece que, desse sentido, veja-se, o risco não está só no processo militar. Isso nós estamos em 2016, estamos antes de agosto de 2016. A mim me parece que, nesse sentido, mesmo os processos antigos já julgados serão passíveis de revisão, porque estaríamos a dizer que esse procedimento, e claro, os autores, como o presidente acaba de sinalizar, fizeram nessa perspectiva de que atenderia de forma mais adequada ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O ministro Celso também já ressaltou esse aspecto, que a oitiva se desse ao final. Afinal, quando já conhecidos todos os fatos. Portanto, parece ser mais condizente. Mas até pouco tempo era reconhecido legítimo. Portanto, isso teria enorme repercussão sobre todo o sistema. E nós, ao invés de estarmos assegurando um quadro de segurança jurídica, estaríamos produzindo um quadro de instabilidade. Fecho aspas. É isso mesmo. É só aplicar este precedente. Temos uma norma nova que o tribunal quer assentar e, portanto, deve-se seguir o padrão que sempre se seguiu. A inovação produz efeitos prospectivos. Aqui concluo, presidente, o meu voto em que procurei demonstrar o quadro em que se situava essa decisão e a repercussão sistêmica que produz, o papel importante que o Supremo desempenha no imaginário da sociedade brasileira para iluminar o caminho do enfrentamento da corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o país. Há uma novidade no Brasil, que é uma sociedade civil que, como disse, deixou de aceitar o inaceitável e tem
uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. A sociedade civil brasileira já mudou. A iniciativa privada brasileira já mudou substancialmente. Há um novo business no país que se chama compliance. Todas as grandes empresas hoje têm um departamento de compliance. A coisa era tão ruim no Brasil que não tinha nenhum termo em português para identificar integridade, cumprimento da lei e respeito às regras do jogo. Portanto, a iniciativa privada hoje tem no compliance um departamento importante da sua atuação. Portanto, mudou a sociedade civil, mudou a iniciativa privada e as instituições precisam mudar e corresponder dentro da Constituição e dentro das leis a essas demandas importantes da sociedade brasileira. As instituições não podem ficar para trás na história. Elas têm que ser capazes de promover o avanço social que nós estamos tentando promover. Não é normal que a quarta maior democracia de massas do mundo, que a 10ª maior economia do mundo seja o 105º país mais corrupto do mundo. Eu preciso dizer que eu acordo deprimido todos os dias de pensar nisso. E, portanto, nós não podemos ser parceiros da manutenção desse status quo. Não é natural desviar dinheiro. Não é natural. Nós precisamos romper esse paradigma. E garantismo significa direito de saber do que se é acusado, direito de apresentar defesa, direito de produzir provas, direito de ser julgado por um juiz imparcial e direito a um recurso. Garantismo não significa direito a um processo que não funcione, que não acabe, que sempre produza prescrição. E se por fatalidade e excepcionalmente acabar sem produzir prescrição, aí anula-se tudo. Eu voto, presidente, com o eminente relator, com a seguinte tese de julgamento, apenas porque gosto de terminar os meus julgados, os meus votos com uma tese. A falta de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais entre corréus colaboradores e não colaboradores não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa é a minha inequívoca convicção. Porém, presidente, se para construir uma solução intermediária, se optar por dizer em obter dictum que o Supremo entende que doravante se deva interpretar a legislação no sentido de que o réu não colaborador fale depois do réu colaborador, eu também aderiria a essa posição intermediária, porque acho que a lei poderia ter feito e acho que não é uma interpretação absurda. Apenas acho que ela não está na legislação. Se a maioria entender que é mais desejável que seja assim, eu me reajustaria para acompanhar a maioria neste sentido. Porque aí, retardar 5 dias o processo não é grave, mas anular tudo o que já foi feito é gravíssimo. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso e, diante do horário, suspendo a sessão para o intervalo regimental.